Você sente que nunca está fazendo o suficiente? Que sempre existe algo atrasado, algo pendente, algo que você deveria estar fazendo? Mesmo quando você trabalha o dia todo, de alguma forma o peso continua lá. Isso não é falta de organização. É um mecanismo psicológico profundamente enraizado, que a maioria dos empreendedores carrega, e nem percebe. Hoje eu vou te mostrar por que isso acontece, e como finalmente quebrar esse ciclo. Uma sensação de incompletude persiste, um peso constante em seus ombros, mesmo depois de um dia longo e produtivo. Esse sentimento, essa pressão constante, é mais do que uma simples falta de organização ou uma lista de tarefas bagunçada. É uma questão mais profunda e abrangente. Nós chamamos esse fenômeno de dívida mental. É aquele zumbido silencioso de inadequação que toca no fundo da sua vida, sugerindo que você está sempre atrasado, sempre devendo algo mais ao seu trabalho, aos seus objetivos e a si mesmo. Essa dívida mental é um fardo invisível, uma capa pesada que você veste sem perceber. Ela se manifesta como uma sensação constante e incômoda de que há sempre algo mais a ser feito, uma tarefa inacabada, um detalhe esquecido. Seu cérebro fica perpetuamente ocupado, não com o momento presente, mas com uma lista interminável de tarefas futuras e problemas potenciais. Ele calcula e se obceca meticulosamente com coisas que ainda não existem, criando uma conta corrente de obrigações que você nunca consegue quitar. Para muitos empreendedores e pessoas de alto desempenho, esse estado de espírito, tragicamente, se torna o novo normal. A mente vive 3 passos à frente, e a cada passo, exige implacavelmente mais. Essa agência de cobrança interna constante gera uma tensão profunda e exaustiva. Isso não é apenas sobre se sentir ocupado. É uma mudança fundamental na forma como sua mente opera. O peso dessa dívida imaginada colore cada experiência, transformando momentos de descanso potencial em períodos de ansiedade cheios de culpa. Você pode estar fisicamente presente com sua família, mas sua mente está em outro lugar, auditando seu progresso e destacando suas falhas percebidas. A alegria de concluir um grande projeto é rapidamente obscurecida pela presença iminente do próximo. Isso cria uma realidade onde você nunca está realmente fora do expediente, porque a fábrica de preocupações e responsabilidades continua sua produção dentro da sua própria cabeça. Essa é a natureza insidiosa da dívida mental. Ela rouba sua paz de dentro para fora, convencendo-o de que o descanso é um luxo que você ainda não conquistou. Como empreendedor, você é o centro de inúmeras peças em movimento. Você está constantemente fazendo malabarismos com responsabilidades, tomando decisões críticas que afetam sua equipe, seus clientes, suas finanças e o próprio futuro do seu produto. Uma distorção cognitiva comum que surge desse ambiente é o que chamo de viés de urgência crônica. Este é um hábito mental onde o cérebro superestima consistentemente os riscos futuros, transformando a simples incerteza em um perigo iminente e catastrófico. Essa ameaça percebida transforma a falsa urgência no modo de operação padrão, fazendo com que cada tarefa pareça uma crise que exige atenção imediata. As razões são complexas e profundamente psicológicas. Em primeiro lugar, a responsabilidade é sua. Você assume a responsabilidade final por tudo, os sucessos e, mais aterrorizante, os fracassos. Cada decisão, grande ou pequena, parece monumental porque é. Em segundo lugar, o cérebro humano tem uma tolerância notoriamente baixa à incerteza. É uma máquina de previsão que anseia por ordem e controle. Quando confrontado com a natureza inerentemente caótica e imprevisível de construir um negócio, o cérebro adota uma estratégia defensiva. Ele começa a identificar e resolver problemas potenciais preventivamente, muitas vezes antes mesmo que eles existam. Essa varredura constante de ameaças mantém a mente em um estado perpétuo de alerta máximo. Terceiro, o próprio ambiente do empreendedorismo é definido por mudanças rápidas e instabilidade. Os mercados mudam, os concorrentes surgem,
e as tecnologias evoluem em um ritmo vertiginoso. O resultado desses fatores combinados é uma sensação generalizada e profundamente inquietante de estar perpetuamente atrasado. Você se sente atrasado mesmo quando está adiantado. Você se sente desorganizado mesmo quando seus sistemas são sólidos. Isso não é um reflexo da realidade. É um reflexo de uma mente condicionada a ver perigo em cada esquina, a tratar cada e-mail como um incêndio em potencial. A sensação de estar atrasado não é um fato, mas um sintoma de uma mente presa em um ciclo de sua própria criação, sabotando o pensamento estratégico e criativo. Existe uma outra camada para essa questão complexa, algo que chamo de trauma operacional. Muitos negócios nascem de momentos de intensa dificuldade e escassez. Talvez você tenha começado sua empresa com pouquíssimo dinheiro, dando um jeito de sobreviver em tempos difíceis e incertos. Provavelmente teve que tomar decisões de alto risco sob imensa pressão, com o medo constante do fracasso. Essas experiências formativas não desaparecem com o sucesso. Elas deixam marcas, cicatrizes psicológicas que continuam a influenciar seu comportamento. Quando algo no presente, uma queda nas vendas, uma despesa inesperada, um e-mail crítico, dispara memórias daquele tempo, as velhas reações ressurgem. Essas cicatrizes se manifestam como padrões de comportamento poderosos, muitas vezes subconscientes. Culpa por descansar, medo de perder tudo, vigilância excessiva, perfeccionismo punitivo. Isso alimenta a montanha de dívida mental, obrigando você a trabalhar e a se preocupar mais. Não pela realidade atual, mas pelos fantasmas do passado. As cicatrizes viram gatilhos emocionais, programados no seu sistema nervoso. Corpo e mente voltam ao modo sobrevivência dos primeiros dias. Você continua operando como se estivesse em crise, mesmo com um negócio estável e próspero. Trabalha horas a mais não porque o negócio precisa, mas porque o tecido cicatricial grita que parar é perigoso. O ciclo silencioso da exaustão opera em uma sequência: exigência interna irreal, execução cansada, sensação de atraso, culpa, mais exigência, repetição. Efeitos: queda de performance, ansiedade e deterioração emocional. Você se torna uma vítima dos instintos protetores, porém equivocados, de sua própria mente. É como se você estivesse tentando correr uma maratona com pesos amarrados nos tornozelos, pesos que ninguém mais pode ver. Entender que esse peso é uma construção autogerada é o primeiro e mais crucial passo para a libertação. Você tem o poder de reescrever. A solução não é encontrar um novo truque de produtividade ou um sistema organizacional mais complexo. Essas ferramentas geralmente apenas adicionam mais uma camada de pressão. A resposta está em mudar fundamentalmente as regras de engajamento com a sua própria mente. Podemos conseguir isso usando uma técnica simples, mas profunda, que chamo de os 3 contratos mentais. Acordos simples e intencionais que você faz consigo mesmo. São frases poderosas projetadas para desafiar e reformular o monólogo interno severo que impulsiona o ciclo de esgotamento. Eles introduzem momentos de reflexão consciente e escolha deliberada. Em vez de ser levado pela maré de ansiedade e urgência, você cria pequenas âncoras que permitem pausar, avaliar a realidade e responder com intenção. Cada contrato serve a um propósito: definir conclusão, filtrar urgência falsa e garantir recuperação. Juntos, formam um kit de ferramentas para desmantelar a arquitetura do esgotamento. Não se trata de trabalhar menos. Trata-se de trabalhar com mais clareza, foco e inteligência emocional. Ao praticá-los, você religará vias neurais e deixará de terceirizar sua paz a um padrão impossível de perfeição. O primeiro e talvez mais revolucionário acordo é o contrato do suficiente. Seu princípio central é capturado em uma frase simples e libertadora: hoje, isso é suficiente. Este contrato é sua principal arma contra os efeitos corrosivos do perfeccionismo.
Ele cria um limite definido para o seu trabalho. Um ponto final claro que te diz quando uma tarefa ou o esforço de um dia é suficiente o bastante por agora. É um ato deliberado de declarar uma tarefa como concluída, não quando ela é impecável, mas quando atende aos critérios necessários para ser eficaz. Essa simples declaração interrompe a culpa automática que segue a conclusão de qualquer tarefa. A sensação de que você deveria ter feito mais. Aplicar este contrato não é rendição nem baixar padrões. É eficiência e bem-estar. Quando você termina uma tarefa significativa ou chega ao fim do dia, pare, respire, olhe para o que realizou. Diga a frase em voz alta ou escreva-a. Hoje, isso é suficiente. Para tornar menos subjetivo, ancore em critérios. Tempo investido, impacto de um refinamento adicional, risco de não passar para a próxima prioridade. Se o custo de 95% para 99% for desproporcional, é suficiente. Ao definir conscientemente o que está feito, você retoma o controle do crítico interno, previne sobrecarga cognitiva, constrói confiança e vê uma coleção de realizações suficientes criando progresso. O segundo acordo é o contrato da realidade. Este contrato foi desenhado para desafiar o viés de urgência crônica. A pergunta guia: isso é realmente importante ou é apenas ansiedade disfarçada? Ela cria um amortecedor entre o estímulo, e-mail, pedido repentino, e a resposta. Entre 40% e 60% da pressão interna vem de urgências fabricadas. Atue como disjuntor. Imponha um período de espera obrigatório de 30 minutos. Pergunte: qual a consequência real se não for agora? Quem perde algo na próxima hora? Qual o pior cenário se adiar 24 horas? Na maioria das vezes, é um tigre de papel, todo rugido e nenhum dente. Ao aplicar o filtro, você reduz incêndios, libera tempo e energia para trabalho estratégico, deixa de ser escravo da caixa de entrada e se torna mestre da própria atenção. A sobrecarga dá lugar à calma e ao controle. O terceiro e último acordo é o contrato do intervalo. Farei uma pausa consciente de 10 minutos. Não é fraqueza, é ferramenta estratégica para aumentar a clareza, a criatividade e o desempenho sustentável. É um investimento, não uma despesa. Pausas curtas ativam o sistema parasimpático, reduzem cortisol, diminuem a frequência cardíaca e acalmam a mente. 10 minutos redefinem seu estado. Agende 10 em cada 90. Trate como reunião. Afaste-se de telas. Caminhe, alongue, respire, sinta o ar na pele. Dê ao cérebro outro cenário. Você migra do sprint à exaustão para pulsos de esforço e recuperação, alinhados ao cérebro e corpo. Os próximos 80 minutos ficam mais produtivos e menos estressantes. Praticar esses 3 contratos consistentemente vai gerar mudanças surpreendentemente rápidas e notáveis. O contrato do suficiente desmantela o perfeccionismo e devolve sensação de conclusão. O contrato da realidade filtra urgências falsas e libera espaço mental. O contrato do intervalo restaura sua clareza cognitiva e emocional, prevenindo o declínio para a exaustão. Juntos, eles formam um sistema sinérgico que diminui diretamente sua dívida mental. Escreva: hoje isso é suficiente em um post-it no monitor. Quando sentir urgência, programe 30 minutos e aplique o contrato da realidade. Programe 2 intervalos de 10 minutos para esta tarde e trate-os como inadiáveis. Considere compartilhar esses conceitos com um colega de confiança para criar linguagem e responsabilidade compartilhadas. Lembre-se, é um processo. Pequenas ações diárias religam circuitos. Sua mente aprenderá regras mais compassivas e eficazes, e parará de exigir o pagamento de uma dívida que nunca foi real. Você não está tentando eliminar toda a pressão. Uma quantidade saudável pode motivar. Você está reduzindo a pressão tóxica e auto-infligida da dívida mental. No final, há uma verdade fundamental que você precisa internalizar. Você não está atrasado. Você está simplesmente carregando um peso que não lhe pertence.
Um peso criado pelo seu próprio cérebro em uma tentativa bem intencionada, mas equivocada, de protegê-lo de danos. Agora que você entende o mecanismo, você tem o poder de largar esse peso. Os 3 contratos mentais devolvem autonomia e controle. Declare sua próxima tarefa suficiente. Espere 30 minutos antes da próxima emergência. Tire um verdadeiro intervalo de 10 minutos. Faça isso novamente amanhã.